1 Coríntios, capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado,
todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios, capítulo 12. A outra parte da verdade relativa à igreja em geral e às assembleias é a presença e os dons do Espírito Santo. Esta presença e estes dons estão, do mesmo modo que a ceia, em relação com a unidade. É o que vimos quanto à ceia no capítulo 10, verso 17, e o que vemos quanto ao Espírito Santo no capítulo 12, verso 13. Em relação com a unidade. E o indivíduo é responsável no emprego dos dons que o Espírito Santo lhe distribuiu, assim como é também a respeito da ceia. É este assunto das manifestações espirituais que o apóstolo trata no capítulo 12. O primeiro ponto consistia em estabelecer os sinais distintivos pelos quais se pudesse reconhecer o Espírito de Deus. Havia maus espíritos que procuravam penetrar no meio dos cristãos para falarem ou agirem, apresentando-se como sendo o Espírito de Deus, e desse modo tudo confundirem. Os cristãos de hoje já quase não creem nesses esforços do inimigo. As manifestações espirituais são, sem dúvida, menos impressionantes agora do que eram no tempo de que o apóstolo nos fala, mas Satanás adapta os seus meios de atuação às circunstâncias em que o homem e a obra de Deus se encontram, tal como Pedro nos mostra, falando-nos acerca de um caso análogo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, também falsos doutores. 2 Pedro 2, 1. O inimigo não cessa de atuar, e a proibição de se casarem era ensinamento de demônios, como diz o apóstolo a Timóteo. Nos últimos dias o poder de Satanás manifestar-se-á com mais vigor ainda. Deus pode restringir esse poder pela energia do seu Santo Espírito e pelo poder da verdade, mas não estando refreado, o inimigo continua ainda a atuar no tempo presente, enganando os homens e fazendo uso de tais meios que é necessário que o homem esteja completamente cego de espírito para lhes dar crédito. Mas, infelizmente, é o que frequentemente sucede. E é espantoso ver o que o homem entregue a si próprio, o que o homem que não é guardado por Deus pode crer quando o poder do inimigo está em atividade. Fala-se muito do sentido comum, fala-se da razão, e são, sem dúvida, coisas muito preciosas. Mas, ao lermos a Escritura, não se pode duvidar de que seja somente Deus quem nolas dá e nolas conserva. No tempo dos apóstolos, o Espírito revelava-se por efeitos do seu poder, que se manifestavam no seio da igreja e atraíam a atenção do próprio mundo, e o inimigo imitava-os. A maior parte dos cristãos de Corinto
Era formada por pobres gentios sem discernimento e estupidamente conduzidos pelas ilusões do inimigo. Estavam, por isso, em maior perigo de voltarem a ser enganados pelos mesmos meios. Quando o homem não está cheio do Espírito de Deus, deste Espírito que dá força à verdade no seu coração, e limpidez e clareza à sua visão moral, o poder sedutor de Satanás fascina a sua imaginação. Ama o maravilhoso, mantendo-se incrédulo quanto à verdade. Falta-lhe o santo discernimento, porque ignora a santidade e o caráter de Deus, e não tem a estabilidade de uma alma que possui o conhecimento de Deus, e, pode dizer-se, o próprio Deus como seu tesouro. Esta estabilidade de uma alma que, sabendo que tem tudo em Deus, não sente necessidade de outras coisas, por muito maravilhosas que sejam. Mas, quando o homem não está firmado pelo conhecimento de Deus, o poder do inimigo impressiona-o e preocupa-o. Não sabe desembaraçar-se dele e nem dele se dá conta. É vítima da influência que esse poder exerce sobre o seu espírito. E a carne compraz-se nisso, porque sob uma forma ou outra forma, a influência do inimigo dá sempre livre curso à carne. Durante longo tempo, cegamente conduzidos pelo poder dos maus espíritos, os gentios convertidos quase não estavam em condições de os discernir e de os julgar. E, coisa estranha, esse poder demoníaco tinha uma influência tal que o homem esquecia a importância do nome do próprio Senhor Jesus, ou pelo menos esquecia que este nome não era reconhecido por esses maus espíritos. Satanás pode transformar-se em anjo de luz, mas nunca reconhece realmente Jesus Cristo por Senhor. Falará de Paulo e de Silvano, e quererá ter a sua parte com os cristãos, mas Cristo não é reconhecido. E, finalmente, é a ruína e a destruição daqueles que o seguem. Este ponto característico e essencial, Cristo não ser reconhecido pelo inimigo, fornece, pois, o meio seguro de discernir entre as manifestações do Espírito de Deus e a dos maus espíritos. Um espírito impuro não dirá Senhor Jesus. E o Espírito de Deus não pode dizer anátema a Jesus. Mas importa-me notar que, quando o apóstolo declara que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus, trata-se de espíritos, e não da conversão nem da necessidade da graça operando no coração para a verdadeira confissão do nome de Jesus, necessidade muito real de resto, mas da qual não se trata aqui. O que o apóstolo diz é justamente o contrário do que geralmente se supõe. Ele declara que, quando se diz Senhor Jesus, não se pode dizer senão pelo Espírito, mas ele não fala do coração, e sim dos espíritos. Agora, para chegar às instruções positivas, nada mais importante, mais distinto, mais maravilhoso do que a presença do Espírito Santo neste mundo, no meio dos cristãos. Ela é, para nós, o fruto da obra perfeita de Cristo e em si mesma a manifestação da presença de Deus entre os homens sobre a terra. Deus manifesta o seu poder nas obras da criação. A sua providência e o seu governo dirigem todas as coisas, mas o Espírito Santo é a sua presença neste mundo, o testemunho que Deus dá de si próprio, do seu caráter. É uma impressionante verdade esta. A habitação de Deus com os homens é o fruto da redenção. Ele não habitava com Adão inocente. Passeava no jardim, mas não habitava ali.
e também não habitava com Abraão. Deus está no meio dos homens para se manifestar, não ainda em glória, mas em poder e em testemunho do que ele é. Cristo, tendo cumprido a redenção e tendo apresentado a Deus, soberano e juiz, a eficácia da sua obra, a Igreja, que é resgatada e purificada pelo seu sangue e que lhe está unida como seu corpo, torna-se o vaso deste poder, que atua nos diversos membros. Por isso ela deve manifestar em santidade a força que lhe está distribuída. Ela é responsável de o fazer. Mas, desse modo, quanto ao exercício do poder, o homem torna-se, de fato, individualmente, o vaso dessa energia espiritual. É um tesouro que lhe é confiado. O Espírito é, em primeiro lugar, o elo de ligação entre a Igreja e Cristo, do mesmo modo que entre o cristão e Cristo, é pelo Espírito que a comunhão se realiza e se mantém. É a primeira função do Espírito, e o homem deve estar no gozo desta comunhão para realizar o caráter de Deus e discernir a sua vontade. É isso segundo o testemunho que Deus tem a intenção de prestar pelo Espírito descido a este mundo. Mas se a Igreja se não mantiver nesta comunhão, perde a sua força como testemunha responsável de Deus sobre a terra e, de fato, perde também a sua alegria e a sua capacidade espiritual. Deus é sempre soberano para atuar como entende, e Cristo não pode faltar à sua fidelidade para com seu corpo. Mas se a comunhão e a dependência faltam, o testemunho confiado à Igreja já não é prestado de maneira a fazer sentir que Deus está presente sobre a terra. A Igreja talvez se não aperceba do seu afastamento de Deus, porque conserva, durante algum tempo, muito do que Deus lhe deu e que está muito acima de tudo o que era segundo a natureza. Mas, perdendo a força, ela perde também o discernimento do que ela deveria ser. Mas Deus não se engana, nunca quanto à condição da Igreja. Ele diz: Tu abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. De outro modo, venho a ti e te tirarei do seu lugar o teu castiçal. Pensamento assaz solene para a Igreja quanto à sua responsabilidade, quando refletimos na graça que lhe foi feita, nos frutos que foram manifestados no princípio e que deveriam tê-lo sido na continuação, e no poder que lhe foi dado para os produzir. Os planos de Deus em favor da Igreja têm o seu fim e o seu alvo no céu. Eles se cumprirão sem que a menor coisa falte ao que está estabelecido nos desígnios de Deus. Tudo o que for necessário para admitir os seus membros na glória, segundo os planos de Deus, Cristo o fará. Os membros do seu corpo são resgatados pelo seu sangue para serem seus. Os caminhos de Deus cumprem-se e manifestam-se na terra para nosso ensinamento, na Igreja e nos indivíduos. Não é somente nos seus dons que a presença do Espírito de Deus se manifesta. Ainda antes do Pentecostes, houve profecias e milagres, homens movidos pelo Espírito Santo. O que é atribuído à fé, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, é muitas vezes atribuído ao Espírito no Antigo Testamento. Mas o Espírito tinha sido prometido de uma maneira especial no Antigo Testamento. A maneira como o Espírito agiu nessa época não foi nunca a da presença de Deus no meio do povo, como o é agora no meio da Igreja. A glória veio tomar posse do tabernáculo ou do templo.
O Espírito de Deus agia soberanamente fora da sua casa e podia estar com o povo, mesmo quando a glória lá já não estivesse, ver Ageu 2:5, e comparar com o primeiro e segundo capítulo de Lucas. Mas o Espírito Santo, enviado do alto para habitar nos discípulos e na igreja sobre a terra, era a manifestação da presença de Deus na sua casa, de Deus que está ali pelo seu Espírito. Esta presença do Espírito é de tal modo distinta e tão claramente verificada como uma coisa conhecida e realizada pelos primeiros cristãos, que demonstrava, em lugar de ser demonstrada, que a palavra de Deus fala dela como sendo o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não fora dado, diz João no capítulo 7 do seu Evangelho. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, dizem os 12 homens a Paulo, Atos 19:2. Não se tratava de saber se havia realmente um Espírito Santo. A mudança que resultou da perda feita pela Igreja da consciência da presença do Espírito Santo e das manifestações dessa presença é muito impressionante, sobretudo se compararmos a maneira de ver dos cristãos os nossos dias com o que diz a Palavra de Deus. Ver Gálatas 3:2 e 1 João 3:24. Nessas passagens, a presença do Espírito Santo não é demonstrada por provas acessórias, por efeitos que esta presença produz e pelo estado do coração. Pelo contrário, elas mostram que a presença do Espírito Santo era uma coisa tão sensível e palpável que era, ela própria, a prova das relações da Igreja e dos cristãos com Deus. Todo judeu ortodoxo acreditava que houvesse, mas tratava-se de saber se essa presença do próprio Espírito Santo, habitando neste mundo, o novo Consolador e guia dos discípulos de que João Batista tinha falado, estava realizada. Se o Espírito Santo tinha descido, a sua presença era a presença de Deus no seu templo espiritual sobre a terra. O lugar onde os discípulos estavam reunidos tinha tremido para mostrar que Deus estava lá. Ananias e Safira tinham caído mortos diante dos apóstolos por terem mentido a Deus. Filipe tinha sido transportado pelo poder do Espírito para longe da presença do homem que tinha recebido o conhecimento de Jesus por meio deste Evangelho. Tal era a presença do Espírito. Neste capítulo trata-se das manifestações da presença do Espírito nos dons que se exerciam pela instrumentalidade dos membros do corpo de Cristo, quer pelo chamamento e para a edificação da Igreja, quer como testemunha para as do exterior. Antes de entrar nesse assunto, Paulo dá aos Coríntios, que o inimigo teria querido enganar inteiramente, instruções que deviam torná-los capazes de discernirem entre a manifestação do Espírito Santo e a ação de um mau espírito. Em seguida fala dos dons. Ora, não havia diversos espíritos, como no caso dos demônios. Não havia senão um único e mesmo Espírito, havendo, porém, diversidade de dons. Isso dá ao apóstolo a ocasião de falar das diversas relações em que os homens, movidos pelo Espírito Santo, são colocados com Cristo e com Deus. Porque a ordem das relações do homem com Deus, relações estas cuja energia prática está no Espírito Santo, é o assunto de que ele se ocupa. Portanto, o Espírito, um único e mesmo Espírito, atua neles por diversas manifestações. Porém,
No exercício desses dons diferentes, eles eram apenas administradores, havendo um só Senhor, Jesus Cristo. O que atuava neles não era, pois, um poder independente e voluntário. Fosse qual fosse a energia do Espírito que atuasse neles, não deixavam de ser servos e ecônomos, aquele que se encarrega da administração de uma casa, de um internato, de um hotel, despenseiro, de Cristo, e deviam agir nesse caráter, reconhecendo seu serviço e senhorio de Cristo. Embora se tratasse de um poder no homem, e por conseguinte fosse o homem a atuar, embora fosse um homem o chefe, nós o servíssemos, sendo todavia Filho de Deus e Senhor de tudo, era, contudo, Deus quem operava. Era um único e mesmo Deus que operava tudo em todos. Isto não é, propriamente, falar da Trindade, que nos é apresentada aqui no seu caráter próprio, mas é um único Espírito atuando nos cristãos, Jesus Senhor e Deus agindo nos dons. Assim, os dons são as manifestações da energia do Espírito confiada aos homens, sob a autoridade de Cristo, que é chefe e Senhor, e os homens têm de usá-la em serviço do Senhor. Ora, Cristo pensa no que é proveitoso para a sua igreja, pensa nos que são seus e nas manifestações do Espírito, sendo dadas para proveito das almas da igreja em geral. O apóstolo assinala vários desses dons, mas recorda-nos ainda que é o mesmo Espírito que opera em cada caso, distribuindo a cada um segundo lhe apraz. Verso 11. Que o leitor marque bem esta passagem. O apóstolo tinha dito que Deus operava todas as coisas e tinha falado dos dons como sendo manifestações do Espírito. Ter-se-ia podido supor que o Espírito era uma vaga influência e que devia atribuir tudo a Deus, sem reconhecer um Espírito pessoal, mas as operações atribuídas a Deus no verso 6 são atribuídas ao Espírito no verso 11, e a palavra de Deus acrescenta que Ele, o Espírito, distribui a cada um como lhe apraz. Não se trata, pois, de um Espírito de uma ordem inferior. É o próprio Deus que atua ali, onde o Espírito Santo opera, mas as operações nos homens são dons distribuídos segundo a vontade do Espírito. O Espírito é-nos assim apresentado como atuando pessoalmente nessa distribuição e segundo a sua própria vontade. Alguns dos dons de que o apóstolo fala aqui exigem que nos detenhamos um pouco mais sobre eles. A sabedoria, verso 8, é a aplicação da luz divina ao que é bem e ao que é mal, e a todas as circunstâncias por que passamos. Esta expressão tem uma grande extensão, porque se opera a todas as coisas sobre as quais temos de formar um juízo. O Espírito Santo provê alguns de uma maneira particular desta sabedoria, e de uma sabedoria segundo Deus. Essa sabedoria consiste, por um lado, numa percepção da verdadeira natureza das coisas e da sua relação entre elas. Por outro lado, consiste na compreensão quanto ao comportamento que nós temos de seguir a seu respeito. Vindo de Deus esta sabedoria, guia-nos através das dificuldades do caminho e faz-nos evitar aquilo que nos colocaria em falsa posição perante Deus e os homens. O conhecimento é a compreensão do pensamento de Deus, tal como ele nos é revelado. A fé aqui, verso 9, não quer dizer a simples fé no Evangelho.
Esta fé não é um dom distintivo que um dos crentes possui e outro não, como é evidente. A fé de que se trata aqui é a fé, a energia dada por Deus, que supera as dificuldades, que se eleva acima dos perigos, que enfrenta tudo sem se atemorizar. Os discernimentos dos espíritos não são o discernimento do estado de uma alma e não tem nada a ver com o estado moral de um homem. O discernimento de que o apóstolo fala aqui é o dom de discernir, pela poderosa energia do Espírito de Deus, a ação dos demônios e de trazer à luz, se for necessário, em contraste com a ação do Espírito de Deus. Os outros dons não exigem qualquer observação especial. Podemos, pois, chegar agora à unidade do Espírito de que o apóstolo falou, e à qual se liga o que ele diz, após ter falado dos dons. O Espírito é o mesmo, tinha ele dito. Verso 4. E opera diversamente nos membros, segundo a sua vontade. A importância da personalidade do Espírito é o imenso alcance da sua divindade, quando refletimos que é ele que opera no homem e pelo homem, são evidentes, especialmente quando notamos que ele é o centro e o poder vivo da unidade de todo o corpo, de sorte que os indivíduos, no exercício dos seus dons, são apenas os membros de um só e único corpo, divinamente formado pelo poder e pela presença do Espírito. O apóstolo desenvolve largamente este ponto em relação com a unidade do corpo, a dependência mútua dos membros e a relação de cada membro com o conjunto do corpo. As instruções práticas do apóstolo são fáceis de aprender, mas há, nos princípios gerais, alguns pontos importantes que será bom destacar. A unidade do corpo é produzida pelo batismo do Espírito Santo, e a ligação dos membros dela depende. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Verso 13. A ceia do Senhor é a expressão desta unidade. O Espírito produziu-a e é a sua força. Os caráteres distintivos de judeu e de gentio, e todas as outras diferenças, estavam perdidos no poder de um só Espírito, comum a todos, unindo todos os crentes num só e único corpo. O apóstolo, no verso 13, fala do batismo do Espírito Santo. Ora, esta palavra batismo recorda ao seu espírito a ceia, o outro rito instituído pelo Senhor, e fala de serem descedentados pela unidade de um só Espírito, fazendo alusão, creio eu, à ceia do Senhor. Não fala do Espírito Santo. Um único Espírito era o estado dos crentes, sendo a palavra empregada em contraste com um só corpo. Estavam associados em um só corpo e num só pensamento pelo Espírito no qual eles eram participantes em Cristo. Não é a fé e nem mesmo a vida que formam a união, se bem que a fé e a vida pertençam ambas àqueles que estão unidos. É o Espírito Santo que a produz. O batismo do Espírito Santo é, pois, o que reúne os cristãos num só e único corpo. E são todos feitos participantes de um mesmo Espírito, individualmente animados de um mesmo Espírito. Há, pois, vários membros, mas um só corpo formado por esses membros, sendo dependentes um do outro e tendo necessidade um do outro. Os próprios dons que tinham um maior brilho tinham, comparativamente, o menor valor, tal como um homem que reveste e ornamenta as partes menos honoráveis do seu corpo
e deixa descoberto as mais belas. Um outro ponto que o apóstolo assinala é o interesse comum que existe entre os cristãos pelo fato de serem membros de um só e mesmo corpo, versos 25 a 26. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele, pois não há senão um corpo animado por um só espírito. Do mesmo modo, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esta unidade nos sofrimentos e nas alegrias depende também do único e mesmo Espírito que une e que anima os cristãos. Além disso, esse corpo é o corpo de Cristo. Vós sois, diz o apóstolo, o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Note-se também que, embora a Assembleia de Corinto não fosse senão uma parte do corpo de Cristo, Paulo fala do corpo inteiro, porque a Assembleia nessa cidade era, segundo o princípio da sua congregação, o corpo de Cristo como igreja em Corinto. É verdade que, no princípio da epístola, o apóstolo fala de todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Mas, de fato, ele dirige-se à Assembleia de Corinto, e a expressão geral de que ele se serve mostra que, nos interesses gerais e no comportamento da igreja, não se pode separar uma assembleia local do corpo inteiro dos cristãos sobre a terra. E a linguagem empregada aqui mostra que, quanto à sua posição perante Deus, os cristãos de uma cidade são considerados como representando toda a igreja, pelo que diz respeito a essa localidade, não como independentes dos outros, vivendo e agindo em relação a essa localidade, como membros do corpo de Cristo e como tal considerados. Porque todo o cristão formava uma parte desse corpo e eles, de igual modo, formavam também uma. Pelos versos que se seguem, vê-se que o apóstolo, mesmo considerando os cristãos em Corinto como constituindo o corpo de Cristo de que eles eram os membros, tem no seu pensamento toda a igreja, como sendo a igreja de Deus. No Novo Testamento não se trata senão de membros de Cristo e não de membros de qualquer outra coisa, exceto que somos os membros uns dos outros, como formando o corpo inteiro. Mas jamais se trata de membro de uma assembleia, pois a ideia é diferente da de membro do corpo. Quando, na palavra de Deus, se fala de membros, trata-se de membros de um corpo, tal como do homem, empregando a palavra corpo como figura de Cristo. Na palavra de Deus não se fala nunca de membros de uma assembleia, no sentido moderno da palavra. Nós somos membros de Cristo, por conseguinte, do corpo de Cristo. Tal eram os coríntios, tanto quanto esse corpo era manifestado em Corinto. Além disso, o corpo de Cristo, a igreja, é considerada aqui como um todo sobre a terra. Deus pôs na igreja, diz o apóstolo, apóstolos, profetas, etc., milagres, curas, línguas. Verso 28. É claro que isto é sobre a terra, onde aliás estavam os coríntios, e o apóstolo fala da igreja no seu conjunto como de um todo. As curas e as línguas não tinham lugar no céu, e os apóstolos não eram os de uma assembleia particular. Numa palavra, era o Espírito Santo, descido do céu, que formam a unidade do corpo sobre a terra
e ali agia nos dons particulares que distinguiam os membros. O apóstolo assinala em seguida esses dons, não para dar deles uma lista formal e completa, mas para marcar a ordem e a importância daqueles de que fala. As línguas, de que os coríntios tanto se orgulhavam, encontravam-se colocadas em último lugar na numeração. Havia, pois, dons uns mais excelentes do que outros. Devia-se julgar do valor de cada dom segundo a medida em que eles serviam para a edificação espiritual da igreja. E devia-se desejar aqueles que tendiam para esse fim. É interessante notar aqui a diferença entre este capítulo e Efésios 4. Aqui é simplesmente o poder, e em certos casos é dito que os homens devem guardar silêncio quando o poder está lá. Era o Espírito Santo agindo como poder. Em Efésios 4, temos os cuidados de Cristo como cabeça do corpo. Não é feita nenhuma menção de dons como sinais de poder. Não se encontra senão aquilo em que a igreja está fundada, o que edifica os santos e a faz crescer. E há uma promessa de continuidade até que cheguemos todos à medida da plenitude de Cristo, porque Cristo não pode deixar de cuidar do seu corpo. Mas os dons, como sinais, podem desaparecer, o que aliás já teve lugar. Os apóstolos e os profetas eram o fundamento, e nesse sentido, estando posto o fundamento, eles já não estavam em exercício. Havia, no entanto, algo de mais excelente que todos os dons. Eram as manifestações do poder de Deus e dos mistérios da sua sabedoria. O amor era a manifestação da própria natureza de Deus. Nota do narrador. Houve uma pequena falha, um pequeno corte na passagem que diz respeito à localidade, então, portanto, essa parte será relida agora, será renarrada. Vós sois, diz o apóstolo, o corpo de Cristo e seus membros em particular. Note-se também que, embora a Assembleia de Corinto não fosse senão uma parte do corpo de Cristo, Paulo fala do corpo inteiro, porque a Assembleia nessa cidade era, segundo o princípio da sua congregação, o corpo de Cristo como igreja em Corinto. É verdade que, no princípio da epístola, o apóstolo fala de todos aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus. Mas, de fato, ele dirige-se à Assembleia de Corinto, e a expressão geral de que ele se serve mostra que, nos interesses gerais e no comportamento da igreja, não se pode separar uma assembleia local do corpo inteiro dos cristãos sobre a terra. E a linguagem empregada aqui mostra que, quanto à sua posição perante Deus, os cristãos de uma cidade são considerados como representando toda a igreja, pelo que diz respeito a essa localidade. Não como independentes dos outros, mas sim unidos inseparavelmente aos outros, vivendo e agindo em relação a essa localidade, como membros do corpo de Cristo e como tal considerados, porque todo o cristão formava uma parte desse corpo e eles, de igual modo, formavam também uma. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.